Olá, gente, tudo bem? Ana Lima, estamos com mais um Em Cartaz e hoje com um convidado especial, o vereador José Carlos Medeiros, do PRTB, ele que há quase 60 dias retornou à Câmara de Vereadores de Juazeiro aí para assumir o seu mandato e logo de cara, com 40 dias, já marcou uma audiência pública que foi uma polêmica aqui em Juazeiro, que é sobre a Zona Azul, que é um assunto que a população sempre comentou, sempre fez algumas denúncias, algumas observações sobre o serviço na cidade, e com apenas 40 dias de retorno ao mandato, o vereador José Carlos Medeiros conseguiu aí marcar essa audiência, reuniu quase todos os vereadores, se não todos os vereadores, e levou aí a população a novamente debater o assunto do Zona Azul. Zé, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua vinda ao Cartaz da Cidade. Ana, boa tarde a todos os servidores, funcionários aqui do site O Cartaz da Cidade. Maravilhoso estúdio. Quero aqui fazer referência, Juazeiro precisa disso sempre, dessa qualidade de profissionalismo. Em relação ao tema Zona Azul, polêmico, Deus nos deu a oportunidade de retornar à Câmara dos Vereadores e obedecendo uma proposta que eu apresentei na campanha, quando estive candidato, eu apresentei 30 propostas para um possível mandato. Alguns deles de responsabilidade do Legislativo, outros de responsabilidade do Executivo, quando, por exemplo, fala de quaisquer questões orçamentárias, porém, você, enquanto parlamentar, você transita ali dentro do governo para que essas propostas se materializem. E a primeira que nós levantamos foi a questão do Zona Azul, um tema que hoje é sinônimo de desconforto para o povo de Juazeiro, sofrimento e prejuízo. Então, foi o primeiro tema levantado. Em alguns momentos anteriores, em legislatura, inclusive anteriores, tentaram, por 3 vezes, realizar a audiência pública para discutir o Zona Azul e não conseguiram, não tiveram êxito. A empresa nunca compareceu. Mas havia também erros na condução. No lugar de convocar, se convidava. A empresa se sentia à vontade para vir ou não. A mobilização dentro do parlamento e fora dele talvez não acontecesse do jeito que aconteceu agora. O fato de eu ter tido 2 mandatos anteriores a esse nos dá maturidade, conhecimento e tranquilidade para transitar onde tem que ser transitado para articular no caso, a audiência. O que é que nós fizemos assim que assumimos? Foi, primeiro, apresentar o requerimento. Eu precisava de pelo menos 11 votos. Logo de cara, houve 14 ou 15 assinaturas. Então, por si só, já estaria aprovado. Mas, legalista como eu sou, à luz do nosso regimento interno, eu disse, presidente, eu quero que seja lido. Na sessão seguinte, eu quero que seja votado. E na posterior, eu quero que seja declarado, aprovado para a gente marcar a audiência. Para que não houvesse nenhum tipo de questionamento legal. E assim foi feito. Após a votação, a leitura, votação e aprovação, eu fiquei no pé do presidente para que a gente marcasse a data. Por qual motivo? Se deixasse para o segundo semestre, poderia cair no esquecimento. Verdade. Que é justamente o que acontece muitas vezes na Câmara. Se faz uma audiência pública e cai no esquecimento, porque é como se estivessem fazendo somente para dar uma justificativa ali momentânea à sociedade, quando, na verdade, a sociedade não quer só uma justificativa, quer a solução do problema. Exato. Então, quando a gente pressionou o presidente para aquele momento marcar, era justamente para não cair no esquecimento. E, graças a Deus, coincidiu com praticamente a última sessão do primeiro semestre legislativo, e aí coroou a ação popular que a gente entrou na justiça para questionar o Zona Azul de Juazeiro. Qual tipo de impedimento, Zé, que teria se o presidente não marcasse a audiência? Então, qual a justificativa do presidente para não marcar a audiência se ela não tivesse acontecido? Só para a gente entender aqui, a gente explicar um pouco à população como é que funcionam essas questões de processos dentro da Câmara de Vereadores de Juazeiro. Depois de lido, depois de aprovado em plenário o requerimento, o que impediria do presidente não marcar essa audiência, datá-la? A mesa diretora era soberana
nessas ações. O que vai ser colocado em pauta para ser votado, o que será marcado para acontecer a sessão legislativa ordinária ou extraordinária, ou audiência pública, ou a entrega de um título de cidadão através de projeto de resolução, a mesa diretora é soberana. Se o presidente decidisse que não for o caso, eu quero inclusive agradecer a todos os vereadores que aprovaram o nosso requerimento para a realização da audiência pública sobre o Zona Azul. Quero agradecer a todos, sem exceção, e em particular o presidente, que se mostrou bastante simpático. Mas vamos supor que ele decidisse não agendar, não marcar. Regimentalmente ele teria que marcar. Para mais cedo ou mais tarde ele teria que marcar. Até o final, no caso do segundo semestre desse ano. Então aí eu teria que buscar apoio jurídico para forçar a mesa diretora a assim fazer. Mas, de boa fé, de boa vontade, o presidente foi lá, marcou, entendeu que é importante para a cidade essa discussão, e eu insisti porque eu precisava dar essa resposta à sociedade. E eu fico feliz porque em 20 dias, assim que eu assumi, em 20 dias eu consegui levantar o tema, apresentar requerimento e aprovar por unanimidade. Após 20 dias a gente conseguiu marcar a audiência, realizar a audiência com a presença da empresa que nunca tinha pisado os pés de Juazeiro com audiência pública. Por quê? Porque só era convidada. Dessa ela foi convocada. Porque ao município é dado o direito de concessão e a nós vereadores o direito de fiscalização. Exato. Então, a concessionária que explora o serviço Zona Azul hoje, ela se iguala a uma autarquia municipal, uma secretaria, ela se iguala ao status de um secretário que tem que prestar contas à sociedade e ao parlamento. Nós falamos, inclusive, sobre esse tema aqui num programa que a gente tem aqui, o Opina, em que eu falei sobre justamente essa obrigação, não é obrigação, mas esse dever do servidor público, dos órgãos da administração pública em dar resposta à sociedade, né? Em dar informações sobre o município para a sociedade. Eu até comentei sobre isso aqui num programa. Mas outra questão levantada com relação à audiência, a audiência foi uma audiência que, na minha visão, eu estava lá e acompanhei, foi bem representada, a audiência, a população esteve presente, comunitários, vereadores, e nós vimos ali a insatisfação de todos, mas teve uma questão entre o secretário Tenório, né, que é da companhia da CSTT, Companhia de Segurança e Transportes, em que ele declarou que, agora na gestão de Suzana, eles conseguiram fazer com que a empresa abrisse informações sobre o serviço de Zona Azul para a Câmara de Vereadores, e ele citou o termo caixa preta. E isso abriu o precedente para que o vereador Alex Tanuri dissesse que só pelo termo e pelas colocações do Tenório poderia-se haver uma CPI da Zona Azul. Eu queria saber de sua opinião, se realmente existe essa necessidade, existe essa possibilidade de ter uma CPI da Zona Azul. E Ana, eu acredito que o vereador em nada contribuiu com aquela audiência, porque na fala do secretário Tenório, o vereador ao qual você se referiu, ele estava no celular, para dentro e para fora do plenário, sem efetivamente participar das discussões e sem ouvir o que estava sendo falado na tribuna pelo secretário Manuel Tenório. A fala do Manuel Tenório se referiu à Caixa Preta quando ele disse assim: o contrato do Zona Azul no governo passado parecia uma caixa preta, que ninguém tinha acesso. Após a intenção do termo foi dizer a falta de acesso. Agora, depois que nós assumimos, nós demos conhecimento ao contrato para todas as pessoas que nos procuravam. Então, quando o vereador que estava no celular para cima e para baixo, ele pegou essa fala, ele tentou tumultuar. A única contribuição que ele tentou dar àquela audiência foi tumultuar e politizar. E aí, precisamos de uma CPI. Aí eu pergunto, e os 12 anos que ele está lá dentro? Já foi presidente da Câmara 2 vezes, teve grandes oportunidades de dar uma resposta à sociedade, de dar essa contribuição para o povo de Juazeiro. E por que não fez? E por que não contribuiu? E por que ele não pautou as outras audiências públicas que ele estava presidente da casa? Por que ele não emplacou a CPI ou outras CPIs que poderia ser realizado na Câmara
porque lhe faltou coragem e compromisso com o Juazeiro. Mas o vereador Zé Carlos Medeiros, em 20 dias, não precisei de 12 anos que ele está lá, não. Só precisou de 20 dias para que a gente pudesse aprovar essa audiência pública. E não ficamos só no uba-uba de uma audiência pública. A gente deu andamento. A gente judicializou. Por quê? Enquanto quem está lá 12 anos sem contribuir, tentando politizar todos os temas, tentando ser oportunistas em determinados temas, 12 anos lá sem servir a sociedade de verdade. Só precisou Zé Carlos Medeiros, em 20 dias, fazer o que ele não fez em 12 anos, que foi chamar o tema à discussão, judicializar, e haverá desdobramento, com certeza, com ganho para o povo de Juazeiro. Você falou em judicialização. Como isso é feito após uma audiência pública numa temática dessa? Quais são os trâmites? Nós assumimos oficialmente o mandato dia 10 de maio. Dia 11 de maio foi a primeira sessão ordinária que eu participei nessa legislatura. Eu discursei e disse, vamos começar por aqui, discutindo o fim do Zona Azul de Juazeiro. Ou se acaba o Zona Azul de Juazeiro, ou se muda o projeto e melhora as condições de trabalho, da forma que está, não pode ficar, ou se municipaliza. E aí demos início a um processo de investigação. Sim. Esse processo de investigação nos garantiu, através da assessoria jurídica do Dr. Jaime Badega, que está ali, ele nos garantiu argumento suficiente para judicializar a questão por situações que entendemos que são ilegais, são aberrações que aconteceram durante todo o período que o Zona Azul está em Juazeiro. Então, essas investigações elas se transformaram numa ação popular. Né? Já no dia 20 de junho, o dia da realização da audiência pública, essa ação popular já estava toda pronta, mas nós precisávamos coroar com a audiência pública. Não seria de bom alvitre que o vereador Zé Carlos Medeiros entrasse com ação popular na justiça, sendo ele parlamentar, sem também o ponto de vista do parlamento. Então, em que pesa a legitimidade que nós temos, enquanto vereador, enquanto cidadão, de acionar a justiça através de uma ação popular, já há uma legitimidade legal, seria mais importante ainda a legitimidade do parlamento. E aí nós realizamos a audiência pública no dia 20, anexamos o conteúdo dessa audiência à ação popular e no dia 21 protocolamos na justiça, que aí agora tem todo aquele processo de trâmite, de prazo e tal. O Ministério Público, não é isso? Não, diretamente na Justiça. Diretamente na Justiça? Diretamente na Justiça. O Ministério Público hoje é parte interessada na questão enquanto foi intimada. O Ministério Público foi intimado, a exemplo da empresa que foi intimada. E para chegar na empresa, foi necessário também o vereador da base governista. Olha o nível de coragem que a gente está tendo para defender o povo de Juazeiro. Enquanto alguns passaram lá 12 anos sem servir a sociedade, com grandes oportunidades de dar resposta e não deram, eu enquanto vereador governista, para chegar na empresa, eu precisei acionar na justiça também o município e a CSTT. Então, foi no mesmo pacote, empresa Sinal Vida, municipalidade e a CSTT. Tudo no mesmo pacote. E aí a justiça mandou intimar todo mundo, haverá o prazo de 20 dias aí, salvo engano, doutor Jaime, para que cada um se posicione e depois aí haverá as audiências aí por diante. Sobre essa questão, justamente, algumas pessoas comentaram justamente sobre o fato de você ser da base governista e levantar uma questão de um serviço que é do município. Isso de certa forma, causou algum desconforto com o município, já que você é o vereador da base governista? Acima de tudo, eu sou filho de Juazeiro, amo minha terra. Os 2 mandatos que estive anterior a esse, que eu tive na Câmara, foi propositivo defendendo a sociedade juazeirense, honrando a Deus, a família e a sociedade. Não seria diferente agora. Eu costumo dizer para os meus pares que para ser governista não precisa ser pateta nem serviçal. Você precisa ser vereador de verdade e abrindo a discussão. Eu entendo que a proposta Zona Azul foi discutida na campanha da minha prefeita Suzana Ramos. Ela tratou sobre esse tema. Sim. E havendo irregularidades contratuais na execução dos serviços, tenho absoluta certeza que em coisíssima alguma a nossa prefeita teria nenhum tipo de cumplicidade.
E havendo qualquer irregularidade, não tenho dúvida alguma que a nossa prefeita mandaria cessar com certeza o contrato. E é nessa pegada aí que a gente está em cima dessa empresa que ora prestação de serviço a Juazeiro. Nós vamos acabar com esse serviço Zona Azul em Juazeiro prestado pela essa empresa Sinal Vida. Tenho certeza que o Sinal Vida de Juazeiro tem dias contados. Essa empresa presta de serviço à nossa cidade. Hoje, Juazeiro, ela é vitimizada, ela vive oprimida. Você não pode parar seus veículos em qualquer lugar que tem pintado uma Zona Azul, que você dentro do veículo você já é multado, você é maltratado pelos servidores, infelizmente. A empresa está se lixando se o município está ganhando ou perdendo. O município nada ganha. O repasse hoje para o município são ínfimos, insignificantes e ridículos R$16 mil. Não dá para comprar tinta que pinta o chão. O resto do dinheiro vai tudo para a empresa. É uma forma de enriquecer alguém. Ou seja, só tiram o dinheiro do povo de Juazeiro e o município não ganha nada com isso. E de forma errada pelas denúncias da população, né? Sem dúvida. De maneira totalmente obscura. Já que existem bilhetes que são emitidos sem que a pessoa esteja naquela rua, bilhetes em duplicidade, enfim, vários casos aí que já foram relatados. Existe caso de pessoas que foram multadas, carros com placas de outro estado. Como é que isso aconteceu? A gente não sabe. Porque nós não sabemos quanto a empresa arrecada, porque não há auditoria. Não há acompanhamento simultâneo entre a CSTT e a empresa Sinal Vida. Nós identificamos uma irregularidade gritante, o fato da empresa Sinal Vida ter passado 6 meses sem contrato, multando o povo sem contrato, e teve seu contrato renovado sem licitação. Eu acho que a justiça não vai fechar os olhos para essa aberração que aconteceu de você ter uma empresa dentro do seu município multando, levando dinheiro sem uma vírgula de contrato. Então, assim, essas coisas a gente foi identificando conforme a gente foi investigando. E eu acredito que é por isso que a justiça vai dar grande caso para o povo de Juazeiro. E pegando justamente esse gancho, Zé, com relação ao papel da Câmara, né, de fiscalização, de apoio à população, de entender que a população é o personagem mais importante aí de todo o cenário. Eu quero saber sobre a atuação da Câmara. Nós vimos um vereador que está há quase 60 dias, né, de volta ao mandato, que tomou uma atitude da base governista, que questionou um serviço que o próprio município renovou o contrato, como você falou. E nós vemos algumas situações lá na Câmara que não condizem com o papel do vereador. Eu não falo aqui do vereador Zé Carlos Medeiros, eu não sei se você integra, por exemplo, a comissão de ética de lá da Câmara, mas nós não vemos nenhuma atitude em torno da comissão, em torno do grupo, quando se trata de fiscalizar algumas atitudes até mesmo dos próprios pares, né? Como é o caso, a população, reforçando que a população é a parte mais interessada. Não é o município, não é a Câmara de Vereadores, não são os vereadores, é a população. E eu cito a comissão de ética e a presidência, eu perguntei, você falou sobre a questão da mesa diretora, né, que tem total autonomia sobre autoridade sobre essas marcações, e a gente aí lembra do caso lá que envolveu o mototaxista, o Romário, né, que teve aí filmado, né, disseminado em todos, o fato tornou-se público, né, com um vereador de lá da casa, que também faz parte da bancada governista, e não vemos nenhum tipo de atitude da comissão de ética. Nós não sabemos se você compõe a comissão, mas eu gostaria que você esclarecesse como é que funciona esse trâmite, se há uma denúncia, por que a comissão de ética não age, por que a mesa diretora não age, como é que você vê essa questão aí dentro da Câmara? A Câmara dos Vereadores tem diversas comissões, salvo engano, que são 6 ou 7 permanentes. Né? E a comissão de ética, ela é composta por vereadores, digamos assim, com mandato efetivo. Né? Enquanto eu estava suplente, juntamente com o vereador Bebeto, ao assumirmos o mandato, nós não podemos presidir comissão, nem ser presidente de serviço. Né? Então, nós ficamos como membros. Em relação ao trabalho da comissão de ética, eu lhe confesso que, antes de tomar qualquer partido, se nós fôssemos avaliar o nível de agressividade que a gente observa nas redes sociais, assim uma coisa
absurda, fora do comum. Todos os dias eu participo, acho que de uns 35 grupos de WhatsApp, praticamente todos no campo político. Tem um pequeno grupo de 5 ou 10 pessoas que, da hora que amanhece, de 6 da manhã a 2 horas da manhã, é pau o dia todo, mas com palavras que machucam as pessoas, Sim. que agridem as pessoas. E não é só um vereador, um secretário, um prefeito, um repórter, um jornalista. É generalizado. Quem acaba entrando na discussão acaba saindo arranhado ou se iguala por baixo. Então, eu só acompanho, não entro na discussão. As coisas que eu posto, por exemplo, nesse grupo do WhatsApp, é fruto do nosso trabalho. Bater boca jamais, entrar em conflito jamais. Então, as agressões verbais, elas marcam a alma. Essas agressões do dia a dia desse grupo de WhatsApp, ela marca o espírito. Então, houve algum conflito de um vereador com um mototaxista, eu não estava lá. Não sei como é que a Câmara se comportou. O que eu entendo é que fruto nascido desses grupos, onde as pessoas se acham no direito de, o fato do cidadão estar vereador, eles acham que o camarada deixou de ser cidadão e ele pode ser xingado, a mãe pode ser xingada, o filho pode ser xingado, o cachorrinho dele pode... Então, isso acaba gerando uma reação porque um momento ou outro, uma das duas partes vai da cabeça. Então, é melhor que as pessoas evitem esse tipo de conflito e confronto para que não se gere esse tipo de celeuma. Se eu lhe mostrasse, se eu abrisse aqui no meu WhatsApp os grupos e o que esses camaradas dizem o dia todo, não só é de mim, ou de João, ou de Maria, é de uma série de pessoas, mas é de entristecer a alma pela pobreza de argumentos e pela falta de compromisso com a verdade e com a cidade. Elas agredindo o tempo todo, acham que vão contribuir em alguma coisa, e não contribuem. Entendo. Essa questão das comissões, você falou que são algumas comissões e que você, como veio da suplência, não pode nem presidir, nem ser vice-presidente só como membro. Mas o que eu quero levantar aqui é que um vereador chegou, assumiu um mandato, levantou uma questão, marcou uma audiência polêmica, um assunto polêmico, e que teve o apoio de todos, teve o apoio da mesa. E o que eu não entendo é essa mesma mesa não também fiscalizar os seus pares. Mas eu concordo com você que esses ataques na internet, eu particularmente evito. Eu evito esses grupos, porque eu sei que é complicado, principalmente a gente que se expõe, a gente que está na mídia. Então, nós somos alvo de ataques. Mas eu acredito que, nesse caso específico que eu citei aqui com você, a mesa diretora faltou. Faltou com a resposta à sociedade. Porque por mais que o vereador seja, ele também é uma pessoa, claro, além de ser uma pessoa pública, ele tomou uma atitude e como pessoa pública essa atitude, infelizmente, reverberou. É por isso que tem bolas divididas que não dá para você entrar. Minha esposa às vezes diz, Carlos, saia desses grupos. Eu disse, não, eu preciso estar neles que é para acompanhar o que é que todo mundo está pensando. Isso, sentir a temperatura, eu preciso né? estar preparado para não entrar nesse tipo de jogo, exato, de conflito. É verdade. Porque quem não quer ser bombardeado com críticas, não entra na vida pública. Não entra na vida pública. Fica na privada. Fica lá na iniciativa privada, fica na tua loja, no teu comércio. Vai procurar outro negócio para fazer. Você é profissional liberal, agora a vida pública lhe expõe. Agora você tem que ter equilíbrio para não entrar em bola dividida e gerar esse tipo de conflito desnecessário. Eu, graças a Deus, estou muito preparado para isso. O camarada pode ficar à vontade. Diga o que disser. Naturalmente, se fizer acusações levianas, prove. Porque aí você mexe com a honra. E tem a justiça, a lei, né? Que pode ser utilizada. Que é o campo correto de discussão. Então, eu estou preparado para esse tipo de discussão tranquilamente. E agora, o que é que a gente pode esperar do vereador Zé Carlos Medeiros com relação a ações do mandato e, principalmente, essas ações que levantam, que defendem, que traz a população para a participação, para a discussão mesmo, real? Olha, eu conforme eu lhe disse, na campanha eu apresentei 30 propostas.
não trouxe nenhum papéis aqui nenhum tipo de papel aqui para. Mas eu sei que está tudo aqui. Então, nós vamos levantar nesse segundo semestre mais algumas questões referentes a essas propostas. Nós vamos continuar monitorando na Justiça, juntamente com o doutor Jaime Badeca, o desenrolar, o desfecho dessa questão do Zona Azul, que é o primeiro ponto de pauta. Mas a gente traz para esse segundo semestre agora já algumas questões ligadas, por exemplo, ao controle de uso de usuários de drogas em Juazeiro, moradores de rua. Nós vamos fazer discussão em torno de assuntos referentes a taxas municipais, a como é que nós podemos melhorar a relação entre o pequeno comerciante e as secretarias responsáveis por arrecadação de impostos, de taxas. Nós vamos discutir o ordenamento urbano, que o Zona Azul é um sistema de ordenamento urbano Sim. eficiente, mas nós vamos discutir, por exemplo, a questão do ordenamento urbano nos bairros de Juazeiro. Quero discutir como é que a prefeita pode trazer incentivos fiscais para os pequenos comerciantes. Então, nós temos um mundo de propostas aí que nós vamos trabalhar na Câmara e, naturalmente, outras questões surgirão da própria dinâmica. Vamos trabalhar a valorização do servidor. Cada categoria tem sua data base. Naturalmente, nós vamos buscar chegar ao secretário para que eles se antecipem ao servidor. Não espere que o sindicato provoque, mas que o secretário provoque os sindicatos, as categorias, diz: olha, a data base de vocês será em abril. Vamos começar a discutir agora para evitar celeumas. A servidor da saúde é data tal, vamos nos antecipar nisso aqui, e aí por diante. Nós vamos tentar nos antecipar a fatos e, naturalmente, reverberando também as vozes das ruas. O que o povo chegar ao vereador Zé Carlos Medeiros enquanto sugestão ou enquanto apelo para que a gente chegue no poder público, a gente vai levar para a prefeita, para os secretários. Hoje mesmo eu despachei com o chefe de gabinete algumas questões que envolvem interesses de bairros. Sim. Né? Então, é algo que no recesso nós não deixamos de trabalhar. A gente continua lá trabalhando para que levar serviços. Acompanhar, né? Exatamente. Então, esse trabalho aí que a gente vai continuar. Existe a possibilidade aí de um retorno para o quadro do município agora, ou você está realmente focado aí no mandato? Eu sou apaixonado pelo parlamento. Eu voltei para o Ninho. É um lugar que me faz bem e eu acredito que faço bem também. Né? Concordo plenamente. Sempre acompanhei seus mandatos e acho que ali realmente é sua casa. Eu gosto muito do parlamento, sou um apaixonado. Eu sou daquele tipo de botar na TV Senado e assistir os discursos, porque é um discurso mais refinado. Mas, naturalmente, o fato de eu estar suplente e o mandato, efetivamente, ser do vereador Assis da Polo, que está licenciado, é por isso que eu estou titular. De repente, o vereador Assis da Polo diz assim: olha, Zé, eu não gostei de estar na secretaria, quero voltar tranquilamente. Eu posso voltar para o governo e posso viver minha vida na iniciativa privada tranquilamente. O que eu sei é que se eu saísse hoje da Câmara dos Vereadores, o fato de eu ter levantado um assunto tão importante e ter dado continuidade a esse discurso, a essa ação, que é o Zona Azul e nós vamos vencer, eu já estaria muito satisfeito. E muitas surpresas virão no segundo semestre. Muitas surpresas. É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer ao vereador Zé Carlos Medeiros, que esteve aqui com a gente no Em Cartaz, aceitou nosso convite, não fugiu das nossas perguntas, como sempre, direto, objetivo. A gente tem o prazer de lhe entrevistar, o prazer de lhe acompanhar. Espero que você venha sempre aqui, nos traga novidades, convide o Cartaz da Cidade para acompanhar as suas ações, que nós estamos à disposição. Ao Cartaz da Cidade, eu quero fazer um agradecimento especial. No dia 20 de junho, o primeiro meio de comunicação que compareceu à audiência foi o Cartaz da Cidade. E eu, naquele momento, inclusive, fiz críticas ao setor de jornalismo da Câmara, porque não esteve presente. Eu, naquele momento, fiquei aborrecido, conversei com o presidente posterior. Mas o Cartaz da Cidade foi de uma importância que foram vocês que fizeram com que aquela audiência pública chegasse a toda a sociedade juazeirense. Porque através do site Cartaz da Cidade, que todos os vereadores cataram lá as imagens e foram multiplicando no Facebook,
no Instagram, nos WhatsApp. Então, vocês foram responsáveis pelo sucesso da audiência pública no que se refere às redes sociais e à mídia local. Então, parabéns para vocês, só tenho a agradecer. E eu costumo dizer que a imprensa tem um papel fundamental na minha história enquanto vereador de Juazeiro. Comecei lá de trás do movimento estudantil, depois do movimento comunitário e adentrei no movimento sindical e também político, e eu estou vereador. Mas agradeço muito a imprensa de Juazeiro e a parceiros como vocês. E antes de encerrar, eu queria só lembrar uma história do Zé Carlos Medeiros. Quando eu o conheci no primeiro mandato, eu lembro que o seu santinho era xerocado. É verdade. Eu fui lhe entrevistar, eu estava no Diário da Região, e eu fui lhe entrevistar, tinha acabado de chegar aqui em Juazeiro da faculdade, e eu fui entrevistar o vereador Zé Carlos Medeiros, e eu me lembro da simplicidade com que ele nos recebeu com sua esposa, perguntou se eu queria um cafezinho, me sentou na sala dele e me mostrou o santinho dele, que era xerocado. Ou seja, foi uma campanha totalmente sem recursos aí, e ele conseguiu lograr êxito e foi o seu primeiro mandato. Foi um prazer. É por isso que quando eu fui eleito vereador a primeira vez, eu lembro no ato de posse, no dia 18 de dezembro de 2008, dia 18 de dezembro de 2008, eu completando da diplomação, perdão, da diplomação. Eu presentei minha esposa com uma aliança. Eu fiz uma surpresa a ela. Na hora dos meus 3 minutos de discurso, eu pedi ao juiz permissão para quebrar o protocolo e apresentei com a aliança nova, porque aonde eu cheguei, não cheguei sozinho. Eu vou fazer 30 anos casado. E eu agradeço muito a minha esposa, a minha família, meus filhos, por tudo que eu sou hoje. Tenho o apoio da sociedade, dos amigos, do partido, mas eu não abro mão de agradecer a contribuição da minha esposa, dos meus filhos, onde eu estou, meus irmãos, minhas irmãs, pai e mãe, mas minha esposa sempre foi fundamental. Estou eu aqui, conversando com você, e ela está lá na luta. Então, é um casal que sempre lutou junto. Agradeço muito a ela. Obrigado a Deus. Aí. Parabéns. Beleza? É isso, gente. Nós estamos encerrando aqui. Mais Quero uma vez, agradecer obrigada. ao meu amigo Jaime Badeca, que está ali, que é o nosso advogado. Ele veio como assessor jurídico, tem nos acompanhado em todas as entrevistas e tem sido nossa vitória, será nossa, porque a causa não é minha e de Jaime, a causa é do povo de Juazeiro. Nós vamos ganhar, Jaime, nós vamos ganhar. Você tem sido um baluarte. Queremos agradecer também a presença aqui do Dr. Jaime Badeca, advogado, por nos acompanhar aqui na entrevista. E é isso, Zé, muito obrigada e até a próxima. Ana, muito obrigado a vocês todos. Então, gente, curta, comente, compartilhe, tá? Ative a notificação lá para você receber todas as notícias aí do cartaz da cidade. E até a próxima.